Olá, tudo bem? Vamos então à nossa 18ª aula de biomecânica. Estamos falando sobre alavancas. A segunda aula sobre alavancas vamos estar falando hoje, aqui da disciplina de biomecânica. No final da aula, nós vamos fazer alguns exercícios usando aquela fórmula que foi passada na aula passada. Vamos só recapitular aí a fórmula. Estão lembrados, né? A fórmula é força vezes distância de força igual resistência vezes distância de resistência. Essa é a fórmula. Bom, percebe-se claramente que a distância em relação ao ponto de apoio é fundamental à força ou resistência a serem aplicada. Se mantivermos, por exemplo, a resistência e a distância de resistência, uma modificação na distância de força, exigirá alteração de força para que o sistema se mantenha em equilíbrio. O uso cotidiano da fórmula força vezes distância de força igual resistência vezes distância de resistência permite entender rapidamente que ao dobrar a distância da resistência, duas vezes a distância de resistência, mantendo-se a resistência, obrigatoriamente dobra-se também a força necessária a ser exercida, que é duas vezes a força, ou a distância da força, duas vezes a distância da força. De outra forma, se dividirmos por 3 a força aplicada ao sistema, devemos multiplicar por 3 também a resistência ou a distância de resistência. Um exemplo, uma gangorra é um mecanismo muito semelhante a uma alavanca. Certamente você usou algum tipo de alavanca, já que elas são presentes em praticamente todas as nossas atividades. Um abridor de garrafa, uma tesoura, um alicate, o macaco utilizado para levantar o carro na hora de trocar o pneu, né? Você que tem carro, você que lida com carro, mexe com carro, trabalha, vai se lembrar. Uma maçaneta e um espremedor de batatas são alguns exemplos aí mais simples de alavancas provavelmente que você já utilizou. O tipo mais simples de alavanca é aquele constituído de uma barra e um apoio. O pé de cabra é um bom exemplo. Quando você pega o pé de cabra, olha o exemplo aí, eu vou colocar para você aqui um exemplo, tá vendo aí? Tem a caixa, a tábua semi-aberta e o pé de cabra ele vai forçar essa tampa para abrir. É um tipo de alavanca, tá vendo? O apoio está nessa junção aí do pé de cabra. A ponta do pé de cabra vai exercer uma resistência e a força vai ficar atrás com os braços. Se você usar uma alavanca desse tipo para levantar uma carga, como ilustramos aí nessa foto, verá que quanto mais longe do apoio você fizer força, mais facilmente a carga será levantada. Podemos dizer que a utilidade de uma alavanca está no fato de ampliar nossa força. Várias tarefas que exigem ou exigiram de nós muita força podem ser feitas com força menor quando usamos uma alavanca. Note que isso se torna possível porque a distância entre o apoio da alavanca e o local onde fazemos a força é maior do que a distância entre o apoio e o local onde fica a carga. Se você pegar, por exemplo, transportando uma sacola, né? Um exemplo, você pega a sacola com um certo peso, está aqui na mão, você segura carregando. Se você carregar essa sacola próximo ao corpo, você vai exercer uma quantidade de força, uma força maior para segurar. Mas se você distanciar o braço aqui do seu ombro, descer o braço, carregar a sacola mais embaixo, a força vai ser menor, porque vai estar mais distante do apoio, entendeu? Voltando à gangorra, nós temos aí algumas situações, eu vou colocar o exemplo aí para vocês. Essa primeira situação, o apoio da gangorra fica exatamente na metade da prancha de madeira. Nós temos aí a distância do apoio até a prancha, 1,5, aliás, a distância de resistência, 1,5 de um lado e 1,5 do outro.
E aí nós temos um rapaz sentado, mais próximo do apoio, e uma menina mais distante. Na situação 2, o apoio está mais próximo da extremidade em que o adulto está sentado. Então, automaticamente, a força vai ser maior. O apoio está mais próximo, nessa terceira situação, o apoio está mais próximo da extremidade, que é a criança que irá sentar, onde a criança irá sentar. Então, automaticamente, a criança irá exercer uma força maior. Se o produto da distância, apoio criança, pela sua massa, ultrapassasse ou resultasse maior que o produto da distância, apoio adulto pela massa do adulto, o peso da criança estaria sendo ampliado ainda mais. Imagine como seria, ou melhor, quanta força teríamos de fazer para girar a maçaneta de uma porta que perdeu a haste. A gente vai ter que fazer uma força maior, porque quebrou a ponta da haste, você vai ter que pegar mais próximo, então você vai fazer uma força maior. Da mesma forma, a tarefa de trocar um botijão de gás, cuja borboleta da válvula esteja quebrada, torna-se praticamente impossível você fazer uma força maior. Mas você precisará fazer uma força maior. Contudo, isso pode ser resolvido se usarmos um alicate ou um grifo. Essas ferramentas permitem que a força que fazemos com as mãos deixe de ser feita diretamente sobre o eixo da válvula ou da maçaneta. É justamente porque a força para ampliar nossa força, né? A força para ser feita a uma certa distância do eixo de giro que as ferramentas conseguem ampliar nossa força. Imagine que você quer girar uma maçaneta de porta, por exemplo. Para isso precisa decidir se vai aplicar força perto do eixo da maçaneta ou na extremidade da haste da maçaneta. Em que situação você precisará de mais força para girá-la? Entendeu? E para fechar rapidinho aqui, para ela não ficar grande, a força aplicada do eixo terá de ser maior do que a força feita na extremidade da haste da maçaneta. Isso acontece porque a segunda situação, a distância entre o eixo de giro e o local onde aplicamos a força, é maior do que a primeira situação. Beleza? Vamos fazer mais ou menos a atividade com esse ponto aí. Então vamos encerrar a aula por aqui, que foi alavancas 2, os tipos de alavanca que nós já falamos, da interfixa, interresistente e interpotente. Beleza? No AVA agora tem algumas atividades para serem feitas e vamos estar também no Zoom para estar explicando alguma coisa ou tirando algumas dúvidas. Beleza? Vamos para o AVA então para a nossa continuação da nossa aula. E até uma próxima videoaula.